Olá, vamos dar início à apresentação do nosso trabalho Via Aérea em Trauma de Crânio e Face. Esse trabalho foi confeccionado pelos acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso, Ana Flávia, João Rafael Coelho, Poliana Maelski, Vitor Hugo, eu, Victor Teodoro. Fomos orientados pela nossa professora Ana Maria Coelho Bezerra Martins. Bom, a razão desse trabalho se dá em relação aos traumas que acometem a região de face e crânio e que podem gerar alterações que vão prejudicar o uso de várias técnicas que nós já conhecemos relacionadas à obtenção de vias aéreas difíceis. O conhecimento tanto da anatomia dessa região quanto dos padrões de trauma, ele vai nos direcionar sobre quais técnicas a gente poderá usar, quais técnicas a gente deverá evitar. Os benefícios no tratamento cirúrgico precoce desse paciente, eles são de ciência de todos. Cabendo aos médicos proficiência, tanto no manejo da obtenção dessa via aérea, quanto no reparo dessa mesma, para garantir a boa escolha e o sucesso da técnica que foi escolhida. Para a confecção desse trabalho, nós utilizamos de dados que nós acessamos através de plataformas de pesquisa acadêmica e estruturamos um passo a passo que se deu pela definição desse tema a ser pesquisado, da organização das informações coletadas e posterior interpretação desses dados. Bom, os traumas da região da face, eles vão acabar sendo muito comuns, seja devido à exposição dessa região do nosso corpo, somado também com a baixa proteção que nós temos nesse local. Vamos ter aí diversas complexidades associadas a esse tipo de trauma e também várias complicações que vão requerer desse paciente um atendimento emergencial. As complicações de via aérea surgem principalmente em decorrência de fraturas. Vão envolver as regiões nasal, mandibular, maxilar e geralmente vão requerer a introdução de uma via aérea definitiva, devido a problemas como inflamação e edema de laringe e que vão causar prejuízo na utilização das técnicas que nós temos como padrão. Em traumas panfaciais, a gente vai poder observar a posteriorização maxilar. Pode ocorrer obstrução nasofaríngea, hemorragias nasais, hemorragias orais, e todas essas apresentações vão acabar culminando em uma situação que vai impedir ou dificultar a visualização da laringe. Mesmo sendo uma técnica básica do manejo da via aérea, a ventilação com bolsa-máscara, nesses pacientes, ela pode se mostrar muito difícil, seja pela perda anatômica da região acometida pelo trauma, ela vai dificultar a vedação dessa obtenção da via aérea, como ela também pode dificultar o posicionamento ideal da cabeça desse paciente para a oxigenação. A ventilação com bolsa-máscara, ela deve ser sempre monitorada de forma bem contínua, quando ela é indicada. Porque mesmo com a vedação adequada, algumas lacerações que a gente não conseguiu observar nesse primeiro momento, elas podem fornecer um acesso a esse tecido circundante. E como que isso vai se traduzir para a gente? Vai se traduzir em uma falha técnica ou ainda novas complicações dessa situação. Se a ventilação por máscara não é possível, nós precisamos pensar rapidamente em um dispositivo supraglótico ou um tubo endotraqueal, sempre visando minimizar as consequências da hipoxemia nesse paciente. Nós temos aqui um exemplo de uma intubação feita submentual em um paciente que apresentava aí para a gente uma fratura mandibular bilateral, maxilar e do osso nasal. Bom, a gente percebe que com alterações anatômicas e mais os processos inflamatórios e hemorrágicos que vão acontecer devido a esse trauma, a intubação nasal se torna bastante complicada. Nós temos que lançar mão de outras técnicas que vão conseguir garantir uma via aérea definitiva para esse paciente. A obtenção dessa via aérea segura e definitiva por intubação orotraqueal ou nasotraqueal pode ser possível,
especialmente quando nós temos à disposição um profissional experiente, tem experiência nesse tipo de situação. Caso essas tentativas falhem ou não seja possível obter via aérea nesses métodos, nós podemos lançar mão da cricotireoidostomia de emergência. Bom, o manejo das vias aéreas nessas situações de trauma de crânio e face é bastante complexo. A apresentação do trauma e as condições clínicas do paciente vão variar bastante, e isso pode vir a dificultar o uso das várias técnicas que nós temos à disposição. Esses pacientes geralmente requerem um atendimento emergencial. A equipe tem que ser capacitada, tanto para entender a gravidade do caso, para observar bem as estruturas anatômicas que foram envolvidas na fratura que você está atendendo, e também as possíveis complicações que essas estruturas que foram envolvidas podem gerar no futuro. Além disso, a gente tem também um fator bastante importante, que é a experiência do profissional, que vai contar tanto na escolha da técnica a ser utilizada, como na realização dessa própria técnica, visando sempre garantir o melhor prognóstico para o nosso paciente. Essas foram as principais referências que a gente utilizou para a confecção desse trabalho, e muito obrigado a todos.